Fala galera, tá começando mais um episódio do Passe no DM. Eu sou a Amanda e estou aqui como sempre com Duane e Letícia. E aí meninas, como é que vocês estão? Letícia, ainda doente? Ainda estou com catarro em minhas vias aéreas, mas estou melhor já. Não é mole. E você, Duane, tudo bem? Por aqui tudo bem. Eu já vou adiantar pra galera hoje que tá tendo obra aqui na rua de casa, então por favor não se assustem caso aconteça. Não é bomba, é só obra mesmo. Fiquem todos calmos. E também não é onça, apesar de que saiba, povo brasileiro, que a onça apareceu novamente por aqui, então se acontecer alguma coisa comigo, vocês já sabem. Não aguento mais essa história de onça. É onça, é tigrinha, é Virgínia, Zé Felipe. É catarro. É catarro, que desgraça. Toda semana é a mesma coisa. Chega. Sai do Brasil, mas não consigo parar de ouvir essas histórias. Ai, vamos lá, vamos falar de seleção brasileira, que as mulheres deste solo foram convocadas. Vamos falar sobre a lista que o Arthur Elias lançou com as 23 que vão para a Copa América e discutir quem ficou de fora, quem foi escolhida e muito mais. Bora lá! O professor Arthur anunciou na última segunda-feira a lista com as 23 jogadoras que vão representar o Brasil durante a Copa América, que acontece em julho, em Quito, no Equador. Vamos aos nomes e depois a gente destrincha essa lista posição por posição. As goleiras: Lorena, do Kansas City, Camila, do Cruzeiro e Cláudia, do Fluminense. As zagueiras: Isa Haas, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, Tarciane, do Lyon e Marisa, do Corinthians. Laterais: Fê Palermo, do Palmeiras, Yasmin e Antônia, do Real Madrid e Fátima Dutra, da Ferroviária. Meio-campistas: Angelina, Orlando Pride, Duda Sampaio, Corinthians, Ari Borges, Racing Louisville e Ana Vitória, do Atlético de Madrid. Por último, as atacantes: Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Gabi Portillo, do Gotham, Gil, do Atlético de Madrid, Caroline, do Manchester City, Dudinha, do São Paulo, Johnson, do Corinthians, Luane, do Atlético de Madrid e ela, a Marta, do Orlando Pride. Olhando aqui a lista que nós fizemos no último episódio, fomos bem, né? Só erramos que ele convocou a Ana Vitória no lugar da Yaya e a Antônia meio que no lugar da Jennifer. Então vamos lá falar da lista em si. Goleiras, nenhuma surpresa, né? Era isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Ainda, é difícil porque eu espero que... Eu gostaria que a Camila tivesse mais tempo de jogo, porque a gente não viu ela, né, basicamente. A segunda goleira era a Natasha, ela teve até uma boa minutagem, jogou contra os Estados Unidos, ela vinha revezando um pouquinho mais com a Lorena, né, mas desde que a Natasha machucou, só a Lorena jogou. Só a Lorena jogou também não, foram só 2 jogos, né, e foram 2 jogos contra o Japão. Mas talvez na Copa América dá uma minutagem a mais, assim, pra Camila, que deve ser a segunda goleira, né. Zagueiras, foi mais ou menos o que nós tínhamos imaginado. Vocês acham que falta alguém? Tem alguém que não merecia estar nessa lista? Isa Haas, Kaká, Tarciane e Marisa. Então, sobre a zagueira, gente, foi meio que a gente pensou, né? A gente tinha feito essa análise. Eu acho também que encaixa muito com o que a gente pensa do Arthur, que ele... Às vezes ele convoca uma jogadora, não exatamente que ela vai fazer parte do grupo, mas que ele quer ver a jogadora atuando para poder depois decidir quem ele vai levar, né? Então tem gente que foi convocada e algumas vezes e não tá na lista, tem gente que foi convocada só uma vez e tá na lista, né? Enfim, a gente meio que esperava que a Lauren não fosse estar na lista, acho que já é uma coisa que vem acontecendo. Na entrevista o Arthur falou que não é, ela não está fora, enfim, ele quer ver outras jogadoras, mas eu não sei, eu acho que pro estilo de jogo dele realmente é isso, né? É uma pena, inclusive. Gostaria de ter a Lone no time, mas eu entendo que as vagas são limitadas, né? Então, ele acaba privilegiando e priorizando quem ele acha que encaixa mais no jogo dele. E é isso, tem que aceitar, né? Ele é o técnico. Então vocês acham que o time titular de trás para frente, Lorena, Isa Haas, Tarciane e Marisa? Sim. Eu cravaria ou a Fê Palermo. Acho que vai depender muito do adversário. Eu concordo, eu acho que é isso aí. Eu acho que a base realmente ficou isso mesmo. Mas eu queria dizer que eu acho que a Thaís volta pro próximo ciclo, pro início do ciclo, né? Depois da Copa América. Thaís Ferreira. Uhum. Que eu acho que é uma jogadora que o Arthur gosta muito. E eu acho que tem outras por aí surgindo. A Calhau, por exemplo, tá machucada, então será que a Calhau volta quando se recuperar?
É, tem alguns nomes aí que a gente ainda tem no radar e eu acho que vão estar presentes, inclusive a própria Lauren, quando passar essa Copa América. Ficaremos aí na expectativa. As laterais, já que a gente entrou um pouquinho e falou sobre a Fê Palermo. Destaque para a Antônia, que não estava na última convocação contra o Japão. O que vocês acham que a Antônia acrescenta para ele ter chamado? Particularmente, a Antônia dá o nome, né? Ela joga e dá o sangue pelo Dá, time. dá até o osso. Dá o osso, jogou com a perna quebrada nas Olimpíadas, mas então acho que só por isso ela já merece, ela merece estar no meio. Mas vocês acham o que mais que ela oferece? Acho que ela oferece experiência, né? Se você parar pra ver, é um time muito jovem. Só tem 2 jogadoras com mais de 30 anos. Isso é bizarro. Só a Antônia e a Marta têm mais de 30 anos. Então, acho que realmente essa parte da experiência, né? Ajuda nisso. Ela entrega também versátil, né? Então ela pode fazer a zaga, ela faz a lateral. Então, se for com uma linha de 4, se for com uma linha de 3, ela pode atuar tanto por dentro ali, no miolo de zaga, ou como uma lateral direita. E eu só não sei por que ela não foi chamada contra o Japão. Gostaria de entender. Não sei se era realmente pra ela ter uma folga, não sei se era pra ver outras, porque ele já sabe o que esperar dela, né? Então, é isso. Mas assim, o jogo contra os Estados Unidos eu achei que ela fez um jogo ruim. Ela não tá na melhor fase dela que ela já teve, mas a Antônia é uma daquelas figurinhas carimbadas que a gente se acostumou a ver e que a gente sabe o que esperar e que a gente sabe que a gente pode esperar bastante, né? Então, não é um nome que me incomodou, assim, de forma alguma. Para você, Duane? Então, eu acho que ele não tinha chamado a Antônia. Eu acredito que é porque ele tem aquela questão de ver outros atletas, né? De dar oportunidade para outras pessoas jogarem. Para ver se eu acho que o pensamento do Arthur é o seguinte: se alguém consegue entregar muito mais do que quem já está sendo convocado vem entregando. E eu acredito que alguns nomes não conseguiram entregar o que o Arthur esperava, ou foram regulares, mas não o suficiente para tirar a vaga. E aí a Antônia acabou se mantendo na lista. Eu também acho que concordo com a Letícia que a fase da Antônia não é a melhor fase também. Acredito que tem a ver também com a escolha delas estarem no Real Madrid. O Real Madrid também não está na melhor fase, né? Então, tudo isso meio que entra no mesmo alinhamento. É que o Real Madrid, ele oscila, é um time que oscila muito, né? E aí acaba que acho que as jogadoras também se afetam. Mas eu acho que a lista de laterais ficou também. Eu acho que praticamente todos os setores, assim, ele já tinha realmente uma coisa bem pensada, uma base ali. É que ele tem algumas dúvidas, então ele gera oportunidade para algumas atletas. Por exemplo, uma jogadora que a gente fica sempre triste de não estar, mas enfim, faz parte, é a Bruninha. Então, ele claramente fez uma escolha e aparentemente nesse momento ela não tá na lista. Acho que a Bruninha vai ter que remar tudo de novo para conseguir aparecer em outras oportunidades. Por um lado, isso é bom, né? Que a gente começa a ter vários nomes em vários setores aí. Alguém sempre vai ficar de fora, infelizmente, porque não dá para levar 50 jogadoras. Mas é bom a gente saber que tem dúvida, que tem boas jogadoras atuando e que dá para escolher, né? Optar por aquilo que encaixa mais no jogo que ele gosta e não escolher só porque só tem essas aqui e acabou. Então acho que isso é a parte boa, né, de tudo isso. Sim, e a gente vê o perfil na zaga, desculpa, nas laterais, porque como são o Arthur e o Brasil devem jogar com 3 zagueiras, 4 zagueiras é muito pouco, né? Pra você ter num elenco que vão jogar 3. Então, de 4 convocadas, 3 vão jogar. Precisa ter ali opções, né? Versatilidade, né? Isso, então, e aí ele fez isso nas laterais, né? Então, laterais que jogam como zagueiros, Antônia joga, a Fê joga, a Yasmin também joga. Não sou muito fã, mas joga. E aí, quando você tá falando E de laterais, se ele tá jogando com 3 zagueiras, então é meio que alas, né? Então, se a gente vai também ali pro ataque, tem gente que pode fazer, como a Luane, que também pode fazer isso. essa posição. Então, tem várias opções. Ele tem feito isso, né? Ele tem feito a ala esquerda uma lateral de origem, então a Fátima ou a Yasmin, e na ala direita uma atacante. Então a Adriana, a Portilho, a Luane. E então eu acho que as laterais direitas dele, ele prefere esse perfil mais zagueira, que nem a Fê Palermo e a Antônia, do que a Bruninha, que ela a Bruninha é uma lateral típica, né? Ela não rende tanto, nem como se colocar ela como uma ponta, por exemplo, nem como uma terceira zagueira. Então, acho que pro estilo de jogo dele é por isso. Mas eu gostaria também de ver a Bruninha no elenco, mas é isso, é limitado, né? Número limitado. Quatro laterais já é bastante. Eu achei que ele ia levar 3. Então. E ainda ficou a gente de fora. Então, pra você ver o nível que tá, né?
Em comparação à última convocação, as goleiras foram as mesmas, as zagueiras só a Thaís Ferreira que não foi convocada, e de laterais a Bruna Caldeirão sai para a entrada da Antônia. Então, meio que no meio de campo, vamos passar para o meio campo ou vocês ainda têm mais alguma coisa acrescentada às laterais? Não, é isso. Só que eu gostei da convocação da Fátima. Acho que a Hum. gente precisa de uma opção pra Yasmin. A Yasmin é absoluta e depois da Lorena, talvez a mais titular desse time. Mas precisa de opção, né? Não pode depender de uma só jogadora. Vamos lá, meio campo. Ana Vitória tinha sido chamada para a última data FIFA, mas acabou cortada por lesão. A Ari ganhou a vaga e acabou ficando. E a Yaya, que estava na última convocação, não foi chamada, perdeu a vaga. O que vocês acham que rolou para Ana Vitória e a Ari terem sido chamadas? Ana Vitória, o Arthur sabe que ele vai tirar dela, né? E a Ari talvez mostrou alguma coisa no treinamento, que a coitada teve 3 minutos em campo. Acho que mais o que rolou para Yaya perder a chance, perder a vaga. Eu acho que a questão da Yaya é física. Eu acho que ele não acredita que ela vai estar 100% para jogar a Copa América. E acredito que é isso, porque ela também não vinha jogando tão bem assim no Corinthians, agora tá melhorando bastante, né? Até pela fase do Corinthians ter melhorado. Mas aparentemente para mim é isso, né? E aí a Ari foi pros treinamentos, ela tá bem, tá jogando, tá bem, um momento bom também no time, tá jogando bem, tá bem fisicamente. E aí foi agregando. E também mostra que nenhuma jogadora apresentou para ele ali, no caso ele chamar a Ana Vitória, mostra que nenhuma jogadora que foi convocada surpreendeu tanto ele. Porém, tem duas questões. Eu acho que o meio-campo tem duas questões físicas também, né? Não é, não é só por questão de tética. Acho que a Marília também não tá no melhor momento físico. Eu não sei se ela ainda tá machucada. Então, tem algumas questões ali no meio-campo. Mas ele mostra que, para mim, é o setor que o Arthur tem mais dúvidas, porém, não sei, tem. Até tá isso no nosso roteiro, né? Que é o setor que tem mais jogadoras aí desde a Copa, porque tem a Ari, a Duda e a Angelina, né? E então, assim, a gente tem meio que parece que é uma certeza, mas não é. É um setor que vem trocando muito, sabe? Tá tendo muita rotatividade, teve muita gente que teve oportunidade. Então, eu acho que ele convocou para essa Copa América, mas ainda não definiu que vão ser essas jogadoras durante todo o ciclo, sabe? Acho que ele tá com dúvidas nesse setor. Sim, o meio-campo eu vejo que, assim, o universo do meio-campo, ele é muito limitado. Então a gente vai sempre ver, tipo, 5 ou 6 nomes ali que vão se revezar entre entrar e sair, mas são sempre as mesmas. Eu acho que isso é o que me preocupa no meio, porque não vejo, assim, eu vejo a Duda e a Angelina como absolutas, né? Então são os dois nomes que são absolutos tanto na titularidade, e eu acho que tem esse aspecto no meio também. O meio-campo é um setor que a gente sabe quem são as duas melhores jogadoras, quem são as melhores jogadoras do setor, e as que vão entregar mais, e nos outros a gente não tem tanto isso. Então, por exemplo, na zaga a gente tem uma dúvida, pelo menos em uma vaga, no ataque é loucura, né? Tem várias opções, e no meio não. No meio a gente sabe que a Duda e a Angelina são provavelmente as titulares, e as outras é muito difícil, porque roda muito, né? Então já foi a Ari, já foi a Ana Vitória, já foi a. Mesmo antes, a Júlia Bianchi que tá machucada, mas enfim. Duda Santos já foi convocada. Então já tiveram outros nomes que deram uma desaparecida. E aí ficou sempre nesse Laís Estevam, Yaya, Ari Borges, Ana Vitória. Laís Estevam, Ari Borges, Yaya, Ana Vitória. Acho que a Laís Estevam estaria na convocação se não tivesse machucado. Então ela já era um nome que também já estava um pouco mais certo. E em relação a Yaya e a Ana Vitória, eu acho que ambas têm problemas físicos, ambas têm problemas com lesão. E por isso eu acho que a Ari Borges saiu na frente delas, então ela pegou essa vaga da Laís Estevam, não só por isso, mas também por uma questão um pouco de característica, né? Ela é uma jogadora um pouco mais parecida, nesse sentido de um pouco, uma segunda volante, né? Uma camisa 8. E a Ari Borges e a. Não, desculpa, a Ana Vitória e a Yaya era quem estaria melhor fisicamente. Ou quem encaixar. Ou quem o Arthur vai achar que vai encaixar melhor com as outras, né? A Ana Vitória, ela voltou de lesão, jogou na final da Copa da Rainha. Foi reserva, mas jogou. A Yaya também tem sido titular pelo Corinthians. Mas eu ainda acho que a Ana Vitória entrega um pouco diferente da Yaya. Uma característica um pouco mais diferente, que talvez seja importante, sabe? Quando você tem um meio técnico como Duda e Angelina, você precisa ter uma opção um pouco mais robusta. Eu diria, um pouco mais física, que nem a Ana Vitória, que não é. Ela não é com uma camisa 5, mas ela
ela é um pouco mais física, e o Arthur Elias ama a Ana Vitória, né? Desde o Corinthians, ele que lançou ela pro mundo, ele que fez ela se destacar. Ela ainda não jogava como meia, mas acho que ele já via esse perfil nela. Então, acho que a Yaya e a Ana Vitória são duas jogadoras que ele confia, são duas jogadoras que ele sabe que pode entregar. Então foi uma questão de característica mesmo, eu acho. Falando das jogadoras que sempre tiveram na lista, aí a gente teve a Les Estevão, a Marília que não jogou muito, mas eu também não sei por que ela sumiu. A Les Estevão foi questão física. E aí eu acredito que realmente é naquilo que ele tá pensando, né? Quem tá entregando mais e quem, nessa parte do meio aí, realmente quem tá bem fisicamente, porque realmente tá acontecendo um certo caos físico aí nas jogadoras, nessas vagas que ainda restam. Então ele foi no que ele confia, no que ele acredita e no que ele já conhece. E aí eu realmente acho que foi uma questão mais de questão física, porque parece que ela não tá 100%, e aí, né, uma competição como essa não dá pra ter dúvida, né? Então ele foi no mais certo, quem tá mais inteira. E é até bom, porque a Ari tem, tipo, das jogadoras da seleção, ela é uma das mais experientes, né? Que é até engraçado, porque ela tem 25 anos. E é uma das mais experientes. Acho que também agrega muito ao grupo essa parte de ter participado de competições e tudo mais, inclusive de Copa América. Acho que é pelo que vocês falaram também, tipo, de ser tão consolidado esse meio de campo com a Angelina e Duda, que pelo estilo de jogo e pela formação que o Arthur usa, não tem espaço para mais uma meia jogando. Então acaba que fica as duas e aí o resto é atacante, a correria, né? Sim, mas ainda acho preocupante que as duas, a Duda e a Angelinas, não. Eu acho que todas as meias do Brasil são muito parecidas em características. Acho que, claro, que existe um pouco de diferença em nível de qualidade e de momento, mas em características são muito diferentes. Por exemplo, a Duda e a Angelina, as duas poderiam jogar como uma segunda volante. As duas são segunda volante, na minha concepção. Não tem a primeira. Então ele vai ter que aprender a jogar com as duas desse jeito, e as duas vão ter que aprender a lidar com a outra dessa forma. Então acho que agora é isso, é dar sequência pra elas pra isso, e aí as outras perdem espaço, que nem a Ari Borges, que jogou 2 minutos, né? Ela ia entrar, mas por uma questão física. Ficou claro que ela ia entrar porque eles acharam que a Duda sentiu, né? Então é difícil, mas eu acho que na Copa América vai dar pra dar mais rodagem e vai dar pra variar mais esse meio, porque eu acho que é importante, senão vai ficar também um pouco previsível. E os times já sabem o que esperar, né, da Duda e da Angelina como uma dupla. Então, acho que é bom começar a rodar e ter novas características ali também. E outras opções táticas também, né? Porque uma hora vai chegar alguém que o Brasil não vai conseguir jogar dessa mesma forma e vai precisar variar e não vai ter jogadora para variar. É. Vamos lá pro ataque, a grande surpresa fica com a saída da Jennifer da lista. Acharam justo? A gente tinha meio que defendido que a Jennifer entregava mais, especialmente comparado com a Adriana. Mas Jennifer e Adriana ficaram de fora. Ludmilla também de fora. Surpresas? A Jennifer, sim. Eu também. Por ela também fiquei surpresa. Os outros nomes não. Era Hum. meio óbvio. Mas a Jennifer, sim. Assim, em termos de o que tava entregando na seleção e o que a gente esperava, acho que a Ludmilla e a Adriana, a gente tava esperando que elas seriam as cortadas, né? E a Jennifer foi o que eu falei no último episódio, né? Eu não achava que ele ia levar 3 centroavantes. E como ele decidiu pela Johnson, a Jennifer ficou de fora. Então. E ele decidiu levar mais, e ele levou 4 laterais ao invés de levar 3, né? Então acabou que tirou essa opção de atacante. Também. E ele falou sobre isso, sim. Ele falou que ele quer ver outras jogadoras nesse nível, né? Jogando em uma competição importante, em um nível de concentração diferente. Então, provavelmente falando da Johnson em relação à Jennifer, né? Porque a Jennifer já jogou a Olimpíada, ele já sabe como ela lida e tudo mais, mas eu não teria cortado a Jennifer, sinceramente. Também não sei quem eu teria tirado aí. Talvez eu teria tirado uma das laterais e levado 3, já que a gente tem atacantes que fazem o lado. Mas também tem isso, né? Agora só a Luane e a Portilli fazem esse lado, né? Porque a Ludmilla e a Adriana que fazem saíram. Mas eu, sinceramente, eu teria levado a Jennifer, até porque eu acho que falta uma jogadora com a característica dela, sabe? Que é meio que uma ponta de lança ali. Que é uma 9, mas que é um pouco mais móvel e que pressiona bem, pressiona em cima, um pouco que a Gil faz. Mas eu acho que a Amanda Gutierrez também pode fazer isso. A gente tem essa imagem dela por ser mais alta, de ser uma centroavantana, mas ela não é, né? Então, eu acho que ele optou pelas características da Amanda e pela juventude da Johnson, pensando que a Jennifer tem, sei lá, 23 anos, né? Também não é como se ela fosse
jovem. Velha, quer dizer. Eu não teria cortado a Jennifer, mas é porque também eu gosto muito dela como jogadora. Então pode ser só o meu coração falando. Mas eu não teria cortado. Eu acho que a gente chegou naquele ponto que eu falei. Todo setor vai ter uma jogadora que a gente acha que poderia ter ido. E, por um lado, é muito bom, muito bacana. Sim, porque você percebe que tem uma construção de atletas de base, um crescimento do Brasil no geral. Por outro lado, é meio complicado, porque eu acho que o momento das jogadoras falou muito no ouvido do Arthur. E aí, a Johnson e a Dudinha estão vivendo um momento muito bom. Então, é difícil você não ser influenciado, você não querer aproveitar também esse momento dentro da seleção. Acho que nesse ponto ele está correto. E um outro ponto, eu posso estar equivocada, mas acho que não estou. Também talvez a escolha da Jennifer em ter ido para o México não foi a melhor no nível de questão de carreira dentro do campo. Eu não. Sobre ganhos e vencimentos eu não tenho nada a ver. Acho que toda jogadora tem que ganhar quanto ela quiser. Mas eu acho que nessa parte, talvez, acho que o México não foi a melhor opção. E eu acho que ela teria oportunidade em outros locais. E talvez isso tenha pesado um pouco pro Arthur. Porque o Brasil ele consegue acompanhar com frequência. Ele tá aqui, né? Enfim. Ele conhece tanto onde a Johnson joga como onde a Dudinha joga, São Paulo. Então, assim, ele pode estar sempre vendo. E se fosse uma liga americana, ou se ela estivesse na Europa em grande liga, também, talvez ele também tivesse uma atenção maior, ou achasse que os enfrentamentos são melhores do que do campeonato mexicano. E aí eu acho que isso também tá pesando um pouco para ela. Acho que talvez o México esteja escondendo um pouco. Apesar de eu achar uma liga um pouco melhor que a nossa em organização, presença de público e tudo mais. Mas eu acho que isso Um tira um pouco. pouco? Foi simpática. Você foi Não quis muito boa lacrar, com não a quis nossa lacrar. liga, né, Não, porque é muito melhor, então. Mas eu acho que nesse ponto técnico, talvez eu acho que o Arthur não tenha essa mesma. Não tenha uma percepção de que seja tão melhor assim, sabe? E aí ela ter ido pra lá talvez esteja prejudicando. É um achismo meu. Não senti nas palavras dele em momento nenhum algo sobre isso, mas é o que eu acredito. Porque se você precisa entender o motivo que ele tirou ela, e você olha a parte técnica, tá meio que é complicado, assim, achar um motivo. Então acho que talvez seja isso. Eu acho que é porque ela não é titular lá, né? Ela tem pouca minutagem. Eu acho que a escolha foi ruim muito mais nesse sentido, não em termos de qualidade da Liga Mexicana ou de visibilidade. Porque eu acho que o técnico da seleção ele tem que assistir, né? A Liga Mexicana hoje em dia. Com certeza. se tá disposto a assistir Adriano jogar lá no fim do Tem mundo, que ver. Sim, mas eu Sim. acho que ralar a cara, né? eu acho que a questão é mais de, sabe, como ela é nova, estrangeira, acabou de chegar, etc, etc. Ela acabou não tem tanto espaço no time, então ela é reserva. Inclusive eu É o vejo time que ela bastante. escolheu também, né? Ela também escolheu um time que tinha uma jogadora na mesma posição, num momento Sim. muito bom. Então aí meio que complicou. Eu vejo os torcedores dos Tigres, inclusive, reclamando do fato dela não ser titular. Eles pedem bastante ela titular, porque sempre que ela entra, ela entrega e tal. Mas eu acho que é isso. Mas assim, aí a gente entra naquela questão de questionamentos que a gente tem sobre o Arthur, né? Do tipo, a Jennifer sendo reserva e entrando sempre bem. Tem menos minutos, então acaba ficando de fora, só que a Portilho machucada, por exemplo, tá dentro, entendeu? Então eu acho que é uma questão também de o que ele quer, de característica. Então eu acho realmente que 3 centroavantes, ou mais parecidos com centroavantes, ia ser muito. A Portilho, por exemplo, é uma jogadora de lado, que pode fazer a ala, a Jennifer não. Então tem todas essas questões que às vezes a gente tenta ficar pegando algumas incoerências que talvez tenham, né? Mas assim, na cabeça dele deve ter uma explicação. Eu imagino que tem uma explicação, mas não tem nem como ficar sabendo, porque também é muito pouco tempo, né, de coletivo, e nem sempre as perguntas são muito específicas, e às vezes demora pra gente pensar o que tá acontecendo. Então é isso. Eu não teria tirado a Jennifer, mas, que nem eu disse, também não, não consigo achar muito uma solução a não ser tirar a Johnson, né? Que Uhum. seria o mais óbvio ali, e também, como a Duane diz, eu acho que é o momento de dar confiança pra ela, de dar rodagem, já pensando em 27 também, né? Porque a Copa América também é o primeiro passo, né, pra 27. Então a gente precisa também ver essas jogadoras nesses palcos, assim. E Até por... como você falou. Desculpa, Amanda, pode Não, falar. pode ir, vai, vai, vai. Não, eu só ia pontuar que realmente a gente fica meio que procurando pelo em ovo, né? Porque pode estar ou não estar. Meio que não é uma coisa. Não tem nada que desmereça nem a Jennifer, nem nenhuma jogadora. É que realmente chegou num momento que tá tudo muito nivelado. Aí a gente vai ficar aqui sempre procurando um motivo pra tentar explicar. E às vezes realmente não tem uma explicação ali do jeito que a gente acredita, né? Mas é a gente aqui confabulando e pensando, tentando chegar num ponto, tentando entender a mente de Arthur Elias.
alguns pontos. Primeiro, quem sairia? Não tem como você tirar Dudinha e Johnson da lista, porque elas são convocadas, têm a primeira oportunidade. Provavelmente ele deu alguma instrução para elas, vai lá e façam isso, e elas fizeram mais do que o esperado. Então, não tem como você falar para duas jogadoras jovens que acabaram de chegar e fizeram tudo que precisavam fazer. Beleza, você não vai para a Copa América agora, você fica aí com o seu time. Não, não dá. Seria meio que suicídio da jovem carreira das jogadoras, né? Porque você deu oportunidade, elas aproveitaram e você não vai recompensar. Então, acho que para as duas, com os desempenhos que elas tiveram, acho que na mente dele, ou pelo menos na minha mente, elas já estariam fechadas nessa convocação. A outra coisa é que o Brasil não joga eliminatórias, né? Para a Copa de 27. Então, as oportunidades de ver outras jogadoras e o time jogando competitivamente não é tanto quanto poderia ser. Verdade. E isso é bom e ruim, né? Porque o Brasil não vai precisar enfrentar times muito mais fracos, mas também não vai estar nesse nível Mas competitivo, né? perde as oportunidades. Então, é o caso de tentar fazer amistosos contra bons times, como vem fazendo atualmente, para conseguir pegar esse ritmo e fechar direitinho, que temos aí 1 ano, 2 Tem anos, bastante né, até tempo. a Copa. Sim. Bom, Adriana e Ludmilla de fora, acabou para elas, é isso? Eu acho que não acabou, acho que ainda veremos por aí, mas eu acho que perderam prestígio. Cena pós-créditos. A Adriana colocando a meia da seleção, assim, no final da cena pós-crédito. Eu acho que a Adriana é uma jogadora de confiança do Arthur, né? Então, provavelmente, talvez ela apareça ainda. A Lu já é meio difícil pra mim falar. Tem a parte sentimental, que é uma jogadora que eu vi meio que desde o começo, praticamente, ali, desde quando ela apareceu no São José, que eu gosto muito. Porém, eu acho que, cara, essa nova geração chegou tão forte que é difícil pra uma jogadora, né, se manter das antigas, assim. E olha que o Ludmilla e a Adriana nem são das antigas, né? Porque as antigas já aposentaram, mas a gente tem essa galera dos 28 até os 32 ali, que, cara, a nova geração chegou muito forte, com muitas opções, jogando bem. Então, assim, não é complicado a gente não pensar no ciclo. Não tem como você pensar na seleção e não pensar em construir uma seleção para o ciclo, né? De Copa e Olimpíada. E aí acaba que as jogadoras mais velhas, que também não acho que acabam não fazendo parte. E também tem um ponto importante, né? Realmente, quem tá na lista não é só pela questão de ser mais jovem, é porque tá vivendo um momento melhor, né? A Ludmilla não tá jogando mal. A Adriana, eu não vou analisar mais parte técnica, porque, com todo respeito, a liga que ela tá é difícil, os enfrentamentos que ela tem são complicados, né? Mas aí você olha as jogadoras que concorrem com elas e estão no momento melhor, jogando melhor. Então, acho que é uma junção de coisas, né? Essa renovação que tá acontecendo naturalmente, não tá nem sendo uma renovação assim a força, tem que renovar, não. Naturalmente, os jogadores estão aparecendo, estão entregando e estão conquistando a vaga. Então, eu acho que para as duas é muito difícil. Acredito que ainda vão ser chamadas, realmente acredito também, mas eu acho que a competição para elas ficou difícil. O ataque tá uma loucura, né? Briga de foice no escuro, salve-se quem puder. Marta agarrando ali no peso da lendária, né? Porque se não fosse isso também, Eu não queria falar isso, mas concordo. está ali Eu só. concordo também. Não, tá jogando bem, beleza, mas ela não se encaixa no estilo do Arthur. Se ela Que nem a tivesse Laura e a 24. Bruni. Se ela tivesse 24 anos, ela não tava? Meio que Né, você. mas, Basicamente. mas pelo conjunto da obra, ela vai estar Não, até o último Isso minuto. aí. Tá não. bem fisicamente, tá jogando bem, então tá dentro. Mas aí vai falar, tá E, jogando bem, mas. e ela também entrega muito intangível, né? É. De, tipo, ter a Marta no banco, de ter O a Marta no lúdico. grupo, O o lúdico. lúdico. Não, e ela é boa de grupo, né? Acho que as jogadoras querem ela ali. Então acho que Sim. também isso importa, sabe? Você vai pra Copa do Mundo, são 23 e as suplentes ali. Não sei como é que vai ser. Eu tenho que até ler sobre a regra esse ano, porque, né, teve aquelas questões na Copa passada. E aí você abre mão de uma jogadora. Não é que abre mão, porque a Marta joga bem. O negócio é que realmente não tá encaixando na ideia do Arthur ali. Mas ele vai dar um jeito. Se vira, peão, e é com ele. Mas aí você leva uma jogadora que talvez não entregue exatamente o que você quer em campo, mas aí no fora de campo as jogadoras falam, não, pode levar porque a gente vai, sei lá, compensar, vai correr dobrado por ela. Então,
cara, eu acho que isso também forma um grupo vencedor, né? Então, sem querer nem fazer comparações nem nada, mas a gente viu o Messi ganhando uma Copa com a Argentina meio que nesse pensamento, sabe? Ó, vamos correr um pouquinho mais aí que o homem quer Não, ganhar. amiga, calma lá. Não, mas o Ele time ainda jogava pra estava. ele, né? Mas ele ainda estava entregando mais do que a Marta entrega hoje, né? Não Né? sei o que eu falo, é que a Marta não se encaixa na ideia do Arthur. Realmente, o estilo de jogo que ele fez, não é nem que a Marta não joga bem nem nada, é que realmente não encaixa. E acho que não encaixaria em momento nenhum da carreira dela. Talvez ela em 2007 ali, porque ela tava meio que no pico físico mesmo, né? Mas não é que era o jeito dela de jogar. Ela sempre foi uma jogadora que pegou mais a bola e foi pro individual. E o Arthur joga de forma muito intensa, marcação alta, toque rápido e pá, já tá na cara do gol. Então ela não se encaixa, mas eu não acho que ela tá jogando mal, né? É que realmente o time que ele constrói, ele convoca 22 pensando num jeito. Aí ele convoca uma com um estilo diferente. Aí a coisa fica meio que. A sinfonia fica um pouco descompassada. Mas eu espero que as outras jogadoras, né, por quererem tanto ela ali, consigam encontrar um jeito ali de em algum momento a Marta participar, nem que seja pra entrar aos 40 e só pra levantar a taça, enfim, não sei. Ai, Pegar a faixa e levantar a é, taça. isso aí. Levantar junto com a Angelina, assim. Ai, nossa, vai ser um momento muito. Ela vai chamar, certeza, do jeito que a Bea é. Ah, é, passar o bastão. É. Bom, vamos para alguns dados interessantes dessa convocação. 11 das convocadas atuam no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 7 na Europa. É uma boa mistura, né? Tem dado certo. Eu sempre achei importante que as jogadoras brasileiras pudessem ter essa experiência fora do Brasil, meio que para estar jogando com outras jogadoras de seleções e ver como que é fora do Brasil. E bom também que as que estão no Brasil não estão tão atrás assim, né? Não tão atrás, talvez. Ah, eu não sei. Assim, eu acho que a questão das jogadoras que estão no Brasil não é nem o quanto elas jogam, mas sim o quanto elas poderiam jogar se saíssem. Acho que a gente É, tem assim, exemplos claros de jogadoras que se saíram do Brasil, eu tenho certeza que vai. jogadora que tá com freio de mão puxado há muito tempo. E eu acho que essa é muito mais a questão do que o que elas entregam em si, né? Acho que isso aí é inegável e o Arthur já provou que as jogadoras que estão aqui podem sim jogar em alto nível. O jogo contra a França no passado foi um exemplo, tinha muita jogadora que jogava no Brasil ainda. E eu acho que ele escolhe bem as jogadoras, né? Porque também não é qualquer uma, né? Tem algumas específicas que são um pouco acima do nível do Brasil e tem que saber identificar isso. Mas eu ainda sigo querendo que algumas jogadoras saiam do Brasil, não as do Corinthians. Outro ponto, apenas 9 estiveram na última Copa América. Lorena, Fê Palermo, Antônia, Angelina, Duda Sampaio, Caroline, Gil e Gabi Portilho. Boa renovação para esse elenco para dar uma rodagem. Como a gente falou, não vai ter tantas oportunidades como poderia daqui 2 anos estar jogando uma Copa em casa. Então, bom ver que temos mais opções, né? Cara, eu acho isso a coisa mais fascinante do Brasil, é isso. O fato de você ter muitas jovens, mas tem jovens muito experientes. E eu dou bastante crédito pra Pia também, que inseriu elas cedo nesse contexto. Então, a Ari Borges, a Caroline, já desde muito novas, a Angelina já viraram protagonistas cedo, né? Já foram se acostumando com isso. A Gil, por exemplo, também, com 18 anos, hoje ela tem 21 e já é uma das experientes. Duda, Caroline, Angelina, todas essas são muito jovens, mas já são muito experientes, né? Elas já são líderes desse grupo. E eu acho isso incrível. E a diferença entre colocar jogadoras jovens para jogar com consciência e com responsabilidade versus o que aconteceu, por exemplo, com a Andressinha, Que só largaram lá. que jogaram lá, meteram para cobrar pênalti na Olimpíada em casa e aí acabou com a mulher. É duro. Eu acho que tem que, às vezes, tem que ter um estudo sobre o que foi feito com É, a menina Andressinha, que eu acho que poderia ter sido uma grande jogadora para a seleção que não vingou. virou eterna promessa. Eterna promessa. 10 dessas jogadoras estiveram nas Olimpíadas: Lorena, Antônia, Yasmin, Tarciane, Angelina, Duda, Ana Vitória, Caroline, Portilho e Marta. O que se deve tanta mudança em tão pouco tempo? Quero ouvir de você, Duane. Eu acho que foi. A principal questão é que Se você pegar essa geração que tá entrando agora, é um sub-20 vencedor, né? Então, essas jogadoras pediram passagem.
acho que chegaram, pediram passagem. E algumas jogadoras que se mantiveram já são uma renovação que vinha acontecendo, né? Tipo, a Angelina não é desse sub-20 da Tarciana ali, por exemplo, mas ela já é de uma formação de base desde sempre. Então, assim, você vê que tem a Caroline também, ela já são jogadoras mais jovens, né? Se você pegar, talvez só a Gabi Portilha é um pouco mais velha, mas não é, tipo, né, tão mais velha assim também. A Portilha tem uma carreira bem longa no Brasil. A gente tá com ela sempre aos nossos olhos, né? Agora que ela tá jogando fora, então também tem isso. Acho que o fato de conviver muito com ela, parece que ela é mais velha ainda, mas não é, porque ela sempre esteve ali na nossa visão. A Lorena, que foi um achado da Pia, né? Que ela convocou a Lorena quando boa parte não conhecia, muita gente não conhecia, na verdade. Então eu acho que é uma coisa que é natural que tá acontecendo, né? A nossa. Apesar dos pesares, a gente fez um bom trabalho na base nos últimos anos, né? Apesar de muitos pesares, de muitos asterísticos, acho que o mínimo, assim, fazer o mínimo já mudou muita coisa. E aí é por isso que a gente briga tanto por fazer um bom trabalho, porque fazendo o mínimo a coisa já transformou tanto. E, inclusive, as jogadoras que estiveram na última Copa América já são jogadoras jovens, né? Então, assim, você já viu que tinha um trabalho. Por isso eu acho que foi importante também a presença da Pia. Eu sei que o trabalho dela no final foi ruim, não tem como. A gente ser eliminado numa fase de grupos é péssimo. Mas uma coisa que foi bacana é que, como ela não tinha compromisso nenhum com a questão de as jogadoras históricas e não sei o quê, cara, ela não teve medo de simplesmente chamar, durante bom tempo, né? De chamar jogadoras que eram mais novas e deixar as jogadoras medalhões de fora. Porque, cara, eu não tenho nada a ver com isso, com o que foi feito aqui antes. Eu cheguei para fazer o certo, para mudar o que tinha que mudar. Então isso acabou abrindo porta para algumas jogadoras. Ela se perdeu muito quando justamente deixou de fazer isso. Então as jogadoras vêm pedindo passagem, né? Não tá sendo uma renovação forçada, tá sendo uma renovação coerente com aquilo que elas vêm entregando em campo, né? E é bem bacana ver, porque você vê a diferença do preparo da jogadora que fez uma categoria de base, que fez todo um trabalho completo. Acho que elevou muito o nosso nível. Eu acho que isso também tem a ver com os clubes, né? Como a gente falou. As que estão no Brasil não estão tão diferente assim da jogadora que tá fora. Mas por quê? Porque alguns clubes começaram a investir no preparo físico das jogadoras, na estrutura, e isso começa a refletir diretamente na seleção. Então, são coisas que vêm acontecendo, trabalhos que vêm sendo realizados, bem feitos, que vão refletindo dentro do campo, no nosso suprassumo, no melhor que a gente tem, que é a seleção brasileira. E sobre a mudança, foi uma mudança brusca, né, de um ano pra cá, da Olimpíada pra Copa América. Eu acho que ali na Olimpíada o Arthur Elias, ele falou, cara, eu tenho um ano pra ser campeão olímpico, vou fazer aqui o que der, vou procurar jogadoras, vou jogar do jeito que der, vou competir. E quando terminou a Olimpíada, aí ele de fato começou o trabalho dele, sabe? O ciclo da Copa do Mundo. Então, por isso que tem tanta diferença, assim, tantas jogadoras que saíram, tantas que apareceram depois das Olimpíadas e se firmaram, como a Isa Haas, por exemplo, como a Dudinha. Então, eu acho que foi isso, é por isso que tem bastante diferença da Olimpíada pra Copa América, que é menos de um ano de diferença, né? E é mais da metade se for embora. Eu tô olhando aqui alguns jogadores que estavam nas Olimpíadas, ou que foram titulares e hoje não são mais. A Lauren, que jogou nas Olimpíadas, e Rafael, que estava nas Olimpíadas, que a Rafael tá machucado, né? Mas não mais nos Não sei planos se da volta. Lauren, não sei se volta. A Yaya, que estava também, Adriana, a Tamires. Tamires Jennifer, a Ludmilla, a Gabi Nunes, aí Sim, agora era bem. Priscila, que tá machucada. Foi bem um negócio de, tipo, de o que ele tinha melhor de disponível ali, sem trabalhar muito, e jogadoras também mais experientes, como a Tamires, a Rafaele, a Marta, e já pincelando já essas mais jovens, tipo a Priscila, e essas jovens que já são consolidadas, Caroline, Duda, Angelina. E aí Agora depois da vamos, Copa América foi isso, ele começou o trabalho de é, fato. agora vamos falar aqui do elefante que está que está no cômodo. 9 já jogaram ou ainda jogam no Corinthians. A panela. Tarciane, Antônia, Marisa, Yasmin, Duda, Ana Vitória, Caroline, Portilho e Johnson. Aqui, desses nomes que podem ser titulares. Tarciane, Marisa pode ser titular, Yasmin, Duda, Caroline, e aí talvez a Portilho. Não, talvez não titular, né? Mas 5 das 9 podem ser titulares nesse time do Arthur.
É metade É do babado. time. É babado. Panela corintiana. Eu acho que isso tem 2 aspectos. Tem o fato de que o Corinthians é o melhor trabalho de futebol feminino do Brasil, então as jogadoras do Corinthians, elas estão mais próximas desse alto nível que a gente falou, né, de aguentarem esse nível competitivo, internacional, porque elas têm um trabalho melhor físico, técnico, principalmente na época do Arthur, né, que a comissão dele era a comissão do Corinthians é essa comissão dele da seleção, então é uma comissão de seleção. Então, acho que faz sentido e também faz sentido são jogadoras que ele confia, né, e que ele teve muito tempo pra trabalhar, então ele conhece todos os defeitos e qualidades da Duda, por exemplo, da Tarciane, da Portilho, e acho que fica mais fácil, né, você trabalhar desse jeito, quando você sabe o que você pode tirar e o que você não pode tirar de uma jogadora, desde sempre, e quando você tem que conhecer aos poucos, né, então acaba virando uma zona de conforto, mas assim, eu entendo que incomode um pouco, porque às vezes parece que na hora da balança, né, sempre cai pra quem é do Corinthians. Então, eu vi, por exemplo, bastante questionamento sobre a Marisa, embora eu acho injusto, mas é isso. A lista de forma geral, vocês acharam coerente? Acha que, assim, tem que vencer? Nada, só vitória, só ser campeão da Copa América importa? Qual a visão de vocês, assim, no geral? Eu gostei. Eu achei coerente, achei uma lista muito boa. Achei que condiz com o que ele vem falando. Achei que são jogadores que estão em bons momentos. Acho que a Portilho ali tem uma questão, mas aí é uma jogadora de confiança. E também, vamos falar da Portilho, né? Que o ano dela no passado no Corinthians não foi tão bom, mas a seleção foi maravilhosa. Então, desculpa o que tem a ver com o Corinthians nesse caso em específico, né? Então, acho que é uma lista muito boa. É uma lista que para mim, entrega um dos melhores grupos de seleção brasileira dos últimos anos. Assim, uma convocação muito boa. Ele até falou numa entrevista que ele deu pro PFF que foi muito difícil fazer essa lista, né? E ele falou isso várias vezes, e eu acredito, porque são muitos nomes bons. Mas eu realmente gostei. Eu gostei. Acho que o que eu mudaria ou não é muito detalhe ali. Então acho que de 0 a 10 eu daria, sei lá, 9,5 pra lista do Arthur, só porque eu sou chata mesmo, mas foi uma lista muito boa. Eu acho que, assim, você pode ser incoerente, achar que é incoerente, mas, assim, a incoerência vem quando você pensa com a sua cabeça, né? Então tem que pensar com a cabeça dele. Eu acho que na cabeça dele não vi muitas incoerências. Acho que tem questionamentos, como sempre, e dúvidas, e coisas que eu não gosto, como, por exemplo, toda a situação da Laura e da Bruninha. Eu não gosto de como foi conduzida e da associação dos fatos, né? Do jogo, de ter saído com 30 minutos, de depois nunca mais ter aparecido. Eu não curto muito. Mas é inegável que ele tá seguindo uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho, e espero que dê certo. Concordo. Também não gosto da situação da Bruninha e da Lauren, mas é a vida, né? Ele que manda. Manda quem pode, Obedece. obedece. Quem não tem moral. Bom, para fechar o episódio de hoje, vamos falar só um pouquinho aqui das convocadas da Euro. A gente já tinha falado no último episódio sobre a Inglaterra, que tivemos algumas surpresas. A gente tem que comentar essa situação da Millie Bright, porque eu, sinceramente, que papelão. Que papelão. Então, se você não viu, primeiro, a Mary Earps decidiu aposentar da seleção depois que ela ficou sabendo que não ia ser a goleira número 1 para Euro. E aparentemente ela já vinha ventilando isso com a Sarina Wiegman e decidiu agora fazer essa aposentadoria 5 semanas antes da Euro. Beleza. Depois dos 2 jogos que a Inglaterra teve, a Fran Kirby decidiu também que ia aposentar, porque não ia pra Euro, então não tem sentido ela continuar jogando, até meio que tá se arrastando já nesse momento, né. E aí, a Millie Bright tinha pedido dispensa dessa última convocação, e aí depois das 2 partidas, um dia depois que a Fran Kirby decidiu aposentar, a Millie Bright fala: "Não quero ser convocada, não estou com condições físicas, mentais para convocar, para poder jogar a Eurocopa, dar meu 100%". Daí tá meio que usando oficialmente o que ela diz é que ela usou esse tempo para poder fazer uma cirurgiazinha no joelho, mas acho que foi só uma artroscopia, algo que ela estava jogando no Chelsea, estava jogando com esse problema e é algo que você consegue meio que, ah
levar e levando e depois faz uma cirurgia, tipo uns 2 meses, 8 semanas pra recuperar. Mas aí os tabloides aqui, as fofocas descobriram que Millie Bright se separou do noivo e ela era o tempo todo falava desse homem na internet, era o tempo todo, a vida dessa mulher, esse homem. Separou desse macho e tá agora namorando um personal trainer que ela conheceu na academia, pai de 7 filhos. Ela largou do macho, ele largou da mulher que tinha acabado de ter um bebê. A criança tem 5 meses, nasceu em janeiro, o bebê desse homem. E aí, não bastante, o macho ainda é pobre, porque a Millie Bright tá tendo que pagar o hotel. Ele saiu de casa e ela pagou o hotel, parece um gigolô. Que isso? Mano, essa situação é Gente, Que inacreditável. situação, né, e cara? assim, nossa, a Millie Bright é chá de revelação hétero, né, primeiro. É. Que isso, velho. Aí, ainda fazendo um papelão desse, não só hétero, mas o pior Olha, tipo de hétero. digno de fofocalizando, digno de ok, Sinceramente, realmente. Que situação, né? Que vexame, que Não, mano, que vexame. mico. e o cara, além de tudo, ele é altamente fértil. Não, e Cara, 7 calvo. filhos. E Que calvo loucura. ainda. Não, e eu li que ela tá ajudando a pagar também a pensão das crianças, né? Aí é foda, aí não. Aí é Eu foda. eu li alguém, eu não sei Nossa. se foi tweet Não, exagerando, mas aí é alguém eu vi que demais. alguém falou isso, que ela Pagando o leitinho das crianças. pagou tá pagando o hotel e também estava ajudando a pagar porque a menina acabou de ter filho, a ex-mulher dele, então Nossa, mas estava esse homem tem que ser. nossa, caramba. Nossa, mas tem que ser diferente demais. Não, e ela ficava que nem uma doida por causa do ex, né. Que Nossa, ela era ridículo, o né, tempo cara. todo, só falava desse homem, era o tempo todo, era ridículo. Agora, sinceramente. Tanto que quando ela pediu dispensa, você falou, né, que devia ser pra ficar com o macho, porque ela era... Não, porque eu pensei assim, deve ser por causa do macho dela, alguma coisa deve ter acontecido. Aí eu fui olhar o Instagram e apagou tudo que tinha desse homem, apagou. Eu falei, ih, terminaram. Mas eu nunca ia imaginar que a situação ia desenvolver desse jeito. Que era ela a Que era ela culpada. com um outro homem que tem 7 filhos. Vocês viram que Isso pra mim que tá me pegando muito, viu? E ele é tipo personal trainer, né? Aí vocês viram É. que colocaram a foto dela, escreveram Graciele Barbosa. Ai, é muito. Nossa, é muito bom, mas que baixaria. Que baixaria. Enfim, é isso. O clima aqui na Inglaterra tá muito bom, né? Dito isso, campeãs da Euro. Dito isso, vencemos. É isso. Bom, além disso, tem mais baixaria também na França. A Renard ficou de fora. Não sei se é físico, não sei se já só passou o tempo. Outra que ficou de fora foi a Kenza Dali. E ela vinha jogando bem. Foi para os Estados Unidos agora, também jogando bem. Mas ela não ficou nada feliz de ter ficado de fora da convocação. Disse que depois da Eurocopa ela vai hablar, vai botar a boca no trombone. Disse que só não vai falar agora porque ela respeita as companheiras de time e vai guardar até depois que a França foi eliminada. Então, eu deveria ter Ou vencer. esperado. Pra que ficar Exato, eu criando pensei o mesmo, né? expectativa? Agora eu vou ficar aqui esperando. Agora fica a Ah, especulação. Eu vou hablar, mas fala não se quero causar então não muito. Então não fala nada, né? ah, com licença, né, meu. Quer finge ficar lançando enigma? Ai, a Espanha também soltou a convocação e Jenny Hermoso de fora. Não surpreende ninguém. Porque a técnica da Espanha era do grupinho do outro macho lá, né? Então, Pegaram a Hermoso pra Cristo. não surpreende essa. Surpreenderia se ela tivesse sido convocada. Nossa, e meio que ficou tudo por isso mesmo, né? Não deu É, quase nada, né? Que aquela multa que ele recebeu, com todo respeito, mico. E é. tudo isso eu queria fazer um asterisco aqui, né? Sabendo que a Espanha é a Espanha e tudo que aconteceu, isso enaltece cada dia mais a nossa menina Gil. Porque o que essa mulher enfrentou quando falou que ia jogar pelo Brasil e não pela Espanha, guerreira. Ela é uma grande Sofreu guerreira. e foi simpática ainda. Outra convocação acabou de sair da Suécia. A Suécia é um time, assim. Eu vou falar aqui uns nomes. Amanda Ilestedt. Essa mulher acabou de ganhar um filho. Acabou não, né?
Ela já tava no banco, assim, pelo Arsenal, mas não jogou, ela não tava jogando. Se jogou, foram, tipo, se ela jogou meia hora, essa segunda metade da temporada foi muito. 30 minutos. Mas tá lá. Ah, Aslane, até hoje, sendo convocada também. Lina Hurtig, também outra que se jogou 60 minutos a temporada toda, é muito. A nossa amiga Sofia Jacobson, até hoje tá lá. Nossa senhora, gente, que isso? Fridolina Hall, essa que ainda tá entregando. Mas é isso, tem uns nomes aqui que são legacy. Não só sai quando tiver cair nas pernas. Urge a Pia chegar lá pra fazer a renovação. O Japi. Tem mais algumas assim, mas nada muito. Nada para comentar das outras convocações. Estamos na expectativa da Holanda soltar a convocação, porque a Miedema foi dispensada do último amistoso por problemas físicos, por lesão. Como a gente falou aqui muitas vezes, vai demorar 2 anos, 2 anos e meio, 2 temporadas para ela voltar a ser a jogadora que era, se voltasse a jogadora que era depois do LCA, né? E não tá lá ainda. Então, vamos ver se Miedema vai figurar na Eurocopa. Mas, dúvidas. Fica no ar. Enfim, é isso, né? Algo mais que nós precisamos acrescentar? Alguma baixaria? Algo. Eu vou fazer. Eu quero fazer um comentário aqui. Eu sei que é baixaria também, mas é baixaria pop. Eu sei que como tem muitas sapatonas que nos escutam. Sim, vai ser o momento. Eu preciso verbalizar aqui o quanto Em pleno mês do orgulho. Em pleno mês do orgulho, a senhora Fletcher me aparece com um macho. E não bastante, aparece se vitimizando, oprimizada. Oprimizada. Oprimida por ter. Ai, me apaixonei por um macho, beijei um rapaz. Ai, me perdoa. E como sou desrespeito. Não vou ser aceita no meu mundinho LGBT. Ah, não, me poupe! Me poupe, que ódio! Eu nem vi que ela tinha falado isso. Ela falou isso, gente? Ela lançou uma música. Falando isso? Sim, a música. A música, ela fala assim: estou guardando um segredo e não sei se posso segurar mais. Você vai continuar me amando quando souber do meu verdadeiro eu? Conheci um rapaz e beijei o rapaz e me apaixonei. Seus lábios tão macios. Ah, não, não, que preguiça. Ai, por favor, pode me tirando. Nada contra bissexuais. Nada contra bissexuais. Não é o fato dela ser bissexual. Ela quer namorar que ela quer. Tá aí House, tá aí Billie Eilish fazendo delas, né? Só namora também. Macho, mas também foda-se. Tá aí. Demi Lovato só namora homem, mas tudo bem, é bissexual. Agora você, no pleno mês do orgulho, vir se fazer de vítima porque tá num relacionamento heteronormativo, poupe. Não, eu vi que sinceramente... a ex da ex dela, eu não sei certinho a coisa, porque eu me perdi, mas baixaria. Postou um novo produto à venda. Cara, não consegui, não aguentei. Eu ri tanto, mano, porque essa história toda aí é uma coisa que, gente, começou 300 anos atrás, com quem assistia o canal da outra lá, com a outra, da e aí Shannon, separando, com a e aí foi namorando. Nossa, é muita baixaria essas sapatonas. Realmente. Americanas é uma baixaria. Meu Deus. Está aí no mundo futebolístico, né, que não deixa mentir, que é quando elas querem causar, realmente... A coisa vai, né? Gente, eu não entendi uma palavra do que vocês falaram. Não faço ideia de quem são essas pessoas. Porque, você tá... Amiga, é muita coisa. Mas resumindo, é porque eu conhecia esse contexto aí porque eu acompanhava um canal de um casal que era a Shannon e... Agora tá esquecendo o nome. E a Cami. Isso, e elas eram namoradas. E aí, tipo assim, a partir do término das duas, a coisa... Degringolou. Degringolou. Inclusive negócio de término de casal LGBT, né? Crashling. A coisa degringolou também, então aí foi, enfim, se fosse explicar teria que ser um episódio só pra falar disso. Não, mas não é o caso. O fato de que aparentemente a Fletcher já tá namorando com esse macho já tem uns 2 anos, porque ano passado, quando ela foi no Brasil, não sei se foi ano passado, não sei, quando ela foi pro Lola, ela já tava com esse macho. Uai, e aí ficou farmando E aí pegando o nosso Pink Money, namorando esse macho, e não bastante, ela foi no podcast da Shannon, tipo, no começo do ano.
falar de coisa de sapatão, falar de ex, falar disso, daquilo, capitalizando na sapatonice e tava com... Realmente, Ah, não. aí é Não dá criminoso. pra defender. Pra mim, Não, você tinha não, que ser não. crime. E vocês viram a Jojo Silva namorando com o macho. Fletcher namorando com o macho. Sinceramente, Gente, como. Vem isso? Eu É. estou chocada com essa conversa de vocês. amiga, é difícil. Mês que vem. Mês que vem. A Só pessoa já tá guardando lançasse em julho. Vai lançar no primeiro dia de... Ah, não. Mas a sigla B está na sigla LGBT, Sim, então. amiga, mas se ela tá Foda-se. escondendo, já que ela tá escondendo, que é a diferença que é você esconder mais um mês? Já tá Mas os boatos é que ela tá num culto, né? Vixe, a O coisa Legendários? Ela subiu o morro e mudou a vida. Mas é muito. Teríamos que fazer aqui um Pop Culture Podcast para poder explicar toda essa trama. Mas, enfim, eu só precisava que eu sei que nosso público tem o diagrama vem, tá Sim. nesse mesmo público. Então, eu quero que vocês saibam que estamos fechar, aqui em luto. Pra fechar, a Letícia mandou uma mensagem no grupo agorinha, lá de Minas, que eu dei tanta gargalhada que eu falei, não é possível, não pode ser. E eu fui conferir, tá? Fui buscar informações e não procede. Não procede. O jogador que faz o MUC não tá namorando ninguém do time feminino, não tem nada disso. Por favor, chega de fake news. Que pé, né? Não, Mas vamos lançar aqui uma fake news só pra dar uma... A gente vai fazer uma fake news pra abalar. A gente vai inventar um casal. Não, porque se tiver, a gente não é Milene Domingues e Ronaldo. Tem que ter uma geração, gente. Mas tem que ser de nível, né? Por favor. Jogador de futebol masculino que for envolver com o feminino, jogadora do feminino, que o jogador seja jogador mesmo, tá? Sim. Jogador, por favor, de bom de bola. Porque a gente já tá por aqui de bagre que namora jogadora, né? Chega. Só tem bagre no Brasil. Esse país não pode ser pequenar. Tomara que seja alguma jogadora do Corinthians a namorar, porque aí ele vem, o jogador bom vem pro Corinthians também. A venda casada tem que priorizar a gente alguma vez, gente, porque a gente só se ferra nisso aí. Então... Realmente. É isso, né, amigas? Acho que já deu. Falamos tudo que tínhamos que falar. Até mais. Inclusive, sexta-feira vou fazer a simpatia do Santo Antônio, gente. Vem aí. Muita fé. Você que acha que você está flertando com a Letícia e ela tá prestando atenção, ela pode até achar, mas ela não vai fazer nada. Se você quer um flerte com a Letícia, você precisa ser mais incisivo ou incisiva. Força Incisive. guerreira. Tem que dar dentro, porque ela vai passar por cima da cabeça dela. Ela manda os prints aqui e a gente tá falando, Letícia, tá acontecendo. Ela não, amigas, nada a ver. Ai. Então, tchau. Pra você aí. Você. Ainda bem que eu dito isso. Não. Tem que deixar, amiga. Sacanagem. Tchau. Tchau.